forma simples, eu gostaria de estimular o seu conhecimento. E eu vou falar hoje algo que você já deve ter ouvido, alguém já deve ter falado para você e de você com essas palavras. A palavra hoje é hipocrisia. Hipocrisia, você já ouviu isso? Já te chamaram de hipócrita? Pois é, você sabia que na Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, na verdade, essa palavra é citada 20 vezes? Mas é por que ela é citada? E o que isso encaixa conosco? Tem um texto que eu separei aqui para, de forma bem simples, apimentar sua sede de ter entendimento das coisas do Senhor. Porque apesar dela ser profunda, é muito simples a palavra de Deus. Ela é simples, é a gente que complica tudo, não é verdade? Pois é, aqui em Mateus 7, vou ler aqui para você. Mateus 7, 3, 4. Vai dizer assim: por que reparas tu o argueiro que está nos olhos do teu irmão, e não vê a trave que está nos teus olhos? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro dos teus olhos, do teu olho, estando a trave no teu? Aí o verso 5 diz assim: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu acho interessante que nesse capítulo 7 aqui, Jesus, do 1 até o 27, Jesus vai tratar desse assunto. Mas o que é isso? O que é hipocrisia? Eu separei aqui. Hipocrisia no meu e no seu dicionário é o quê? Fingimento, falsidade, fingir sentimentos. É uma condição de dissimular. O que é dissimulação? Dissimulação é ocultação por um indivíduo de suas verdades, intenções ou sentimentos. Quando Jesus ele vai trabalhar isso aqui, aqui nesse verso, ele usa dois figurativos interessantes. Ele usa a palavra argueiro e também usa a palavra trave. Em outras traduções ele vai dizer cisco e viga. E quando ele utiliza isso aqui, ele tá mostrando que do cisco, que um queria tirar do olho do outro, mas tendo uma trave em seus olhos, ou uma viga. E a palavra viga aqui, ou uma trave, quer dizer que é um tipo de madeira forte, que sustenta toda uma armação de uma construção. É como uma sustentação de uma casa toda. É um fundamento de uma casa toda, aonde estava sendo alicerçado. E quando ele aponta para isso, ele está dizendo sobre um conhecimento. Ele vai falar: você está dizendo que conhece, quer tirar a cegueira do seu irmão, que ele não está enxergando, mas você mesmo não entende tudo que se foi construído, você nem sabe por que foi construído. Eu acho interessante que Jesus está falando dessa religião, da religião. Você está tentando ensinar para o outro a religião que está errada e você mesmo não sabe, porque a sua casa está construída de um jeito errado. Toda a sua casa está numa armação que não foi construída de uma forma certa. A madeira que sustenta está errada. Você não viu, você não revisou isso. E quando a gente fala de hipocrisia, às vezes é fácil taxar o outro, às vezes é fácil apontar o outro, e sem fazer isso que Jesus aqui mostrou em Mateus 7, que é olhar todo o seu entendimento teológico, é olhar tudo aquilo que você de fato conhece em relação a Deus. Bem da verdade é que cada um vai ficar com seu conhecimento, não é verdade? Porque Deus se revela a cada um como quer. Deus se revela a cada um como quer. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. Porém, todos nós temos entendimento que Deus é Deus santo. E que Jesus Cristo é o seu Filho. E que vai voltar para nos buscar. E que o Espírito Santo está aí como selo para a sua igreja. E que é o nosso Senhor que fala conosco.
Quando nós falamos de hipocrisia, quando fala dessa religião, a palavra de Deus fala de religião. Não tem como separar Jesus de religião. Por quê? Porque está escrito aqui em Tiago 1,27. O que está escrito? Está escrito assim: religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Veja bem, ele fala de visitar os órfãos e as viúvas, e ele chama isso de religião pura e imaculada. Não, pura e imaculada, não tem mancha nenhuma, não tem mancha nenhuma, não tem mistura nenhuma, é aceita por Deus. Ele fala dessas obras de caridade, mas também de se guardar da corrupção. A palavra corrupção aqui, o que é a corrupção? Corrupção é corrupção, modificação, adulteração das características originais. Ele vai dizer que essa corrupção do mundo, esse sistema do mundo, modifica a característica do que o Senhor fez, do que o Senhor aceita. Então, quando a gente vai falar de hipocrisia, para a gente saber se nós somos hipócritas ou não, fingido ou não, olhe a vida olhando pela janela das Escrituras, da palavra de Deus. É impossível, eu repito, é impossível falar do que Deus gosta, do que Deus quer, ou de quem Ele é, ou de quem é seu filho, sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. Na Bíblia, ou a Bíblia, é a janela que nos mostra tudo isso aí. Se de fato é corrupto, se de fato não é corrupto, se é hipocrisia, se não é hipocrisia. Não dá para medir um homem pelo outro. Não dá para medir um homem pelo outro. Por exemplo, a minha vida não pode medir a sua, nem a sua pode medir a minha. A vara que mede tudo isso é Jesus. É Ele, é a vida dele. Foi Ele que veio, foi Ele o homem aceito por Deus. Foi Ele que foi enviado. Foi Ele. Não somos nós que fomos enviados, foi Ele. Nós somos enviados no nome dEle. Não na característica de medir pessoas, mas na característica de falar dEle, dessa vara que mede. Dessa vara que mede. Quando nós falamos dessa hipocrisia para uma aplicação em nós, ele deixa bem claro que o próprio Jesus chamando que, trazendo o entendimento que viver essa religião, o cristianismo, isso que Jesus nos chamou para viver, não tem jeito de viver com um fingimento. Viver Jesus não é fingir ter Jesus. Viver Jesus é andar com Jesus. É conhecer Jesus. É experimentar de Jesus. É ouvir a voz de Jesus. E, aliás, não ouvir as vozes. É ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus não tem como confundir. Não tem confusão na voz dele. A voz dele nunca exalta a minha opinião ou a sua opinião. A voz dele exalta a opinião de Deus. Exalta a vontade de Deus, que já está escrita, já está clara. Fazendo assim, não tem como a gente derrapar. Fazendo assim, nós vamos andar triunfantemente com a mão poderosa de nosso Senhor, guardando a minha e a sua vida. Para as pessoas que estão vivendo dessa forma, olhando para o Filho de Deus, olhando para aquele que é toda a bondade de Deus exposta na terra. Não tem que temer maldição. Não tem que temer palavra de maldição. Não tem que temer palavra de ódio. Não tem que temer nada. Por quê? Porque nós sabemos que pela Bíblia, a janela que nós lemos para aferir, para medir tudo isso, está bem claro que quem abençoa é Deus e que quem amaldiçoa é Ele também. Então, quando nós olhamos para o Filho de Deus, nós observamos o Filho de Deus e nós temos esse contato com a bondade de Deus, sem fingimento nenhum. Nós não temos que preocupar com isso. Não temos que preocupar com mais nada.
porque toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Está na mão do Senhor. Então, para você que talvez pode ter ouvido essa palavra, você é um hipócrita porque você fala assim, porque você está daquele lado, você está do outro lado. Não se meça pelas vozes de ninguém. Se meça pela palavra. Pela palavra. Olha o que Jesus fala de você. Olha o que Deus fala de você. Para você que está passando um momento, nesses momentos atuais, né? Um momento que as emoções ficam muito elevadas, no momento que a mente pensa demais, que a mente está muito acelerada. Lembra o que Deus fala de você, o que o Senhor falou de você. Então, se você estiver achando que você está desagradando a Deus, se você acha que você está fazendo algo errado, leia a Bíblia. Ela vai te falar claramente sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Será que há essa corrupção em você? Será que há essa corrupção em nós? Será que há isso tudo mesmo? Será que nós somos hipócritas? Hipócritas? Porque é muito fácil falar de hipocrisia, na verdade, não é? É muito fácil rotular. E geralmente os homens que rotulam os outros não fazem aquilo que está dizendo. Não fazem, porque todo homem é falho. Todo homem é falho. Todo homem é falho. Independente do que se faz, todo homem é falho. Nós entendemos que há consequências diferentes para determinados feitos, não é verdade? Mas em relação ao Senhor, todo homem é falho e Ele é puro. Então, meça-se no Senhor. Aprenda isso. Se guarde no Senhor. Leia a sua palavra. Ela é a fonte de toda riqueza e vida. Que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa. E no próximo vídeo eu vou continuar nesse capítulo 7 aqui. Porque ele todo fala desse fingimento, mas de formas diferentes. Agora avalie uma coisa. A armação da sua casa, a armação da sua vida foi bem construída? Está bem alicerçada? Tem alguma parede torta que quer cair, que vai cair, que não suporta? Como é que você vai ver isso? Olhe pelas suas emoções. Olhe pelos seus pensamentos. Olhe se você não é aquele que o vento sopra para cá, você vai, o vento sopra para o outro lado, você vai. Você dá a mão para um, daqui a pouco você quebra a aliança. Nós estamos num tempo de muita quebra de aliança. E quando eu falo quebra de aliança de amigos para com amigos. Quebra de aliança em família. Avalie onde a sua casa está fundada. Avalie como a sua vida foi feita. Avalie isso. Avalie isso. Às vezes, eu posso ser aquele que tem um cisco no olho. Mas você pode ser aquele que está com a trave errada. Com a trave não só no rosto, impedindo de você ver. Quando Jesus vai falar que está impedindo você ver a trave no seu olho, está dizendo que a sua casa está toda errada. Você não entende. Você não entende. Às vezes você está só com cisco e eu estou com a trave. Mas como saber disso? Não tem jeito. Porque o texto vai começar dizendo para não julgue. Não julgue, não meça para não ser medido. Não julgue para não ser julgado. Por quê? Porque tem primeiro fazer esse tipo de avaliação. Que Deus abençoe você. E não esqueça de dar o seu like, ok? Para que nesses momentos seja construtivo para a sua vida e para que a gente possa conversar. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Tchau, tchau.